Então, pessoal, nós vamos falar sobre hipertensão, arritmia e infarto, né? Que são problemas causados aí devido a problemas no coração. Então, nós vimos ali na nossa outra aula sobre o coração, sobre a musculatura do coração, a artéria, né? As veias, que a hemácia leva o oxigênio para o nosso corpo, né? Que a artéria, ela leva o sangue cheio de hemácia, cheio de oxigênio para as nossas células. Enquanto a veia, ela traz, né? Ela volta com o sangue pobre em oxigênio pelo nosso corpo, que nós temos a grande circulação e a pequena circulação. Então, toda essa parte, né, a gente viu na nossa outra aula. Também coloquei um vídeo lá para vocês verem bem como que funciona, né? Como que vai ali pro coração, como que volta. E aí agora nós vamos ver toda essa parte aqui que a gente está conversando sobre hipertensão, arritmia e infarto. O que é uma hipertensão? É o aumento da pressão arterial nas nossas artérias. Ou seja, o nosso coração, ele recebe muito sangue e ele envia muito sangue, fazendo assim com que quanto mais sangue vai para a minha artéria, mais aumenta a minha pressão arterial. Então, a gente tem diversas situações que fazem o paciente ter o aumento da pressão arterial. Como o que, Bruna? Então, vou colocar aqui algumas situações, tá? Aumento do colesterol, causa pressão arterial, né? O que é esse aumento de colesterol? Falta de exercício físico, alimentação inadequada, né? Então, ao aumento do colesterol, ou seja, ele cria placas de ateroma. O que é esse ateroma? É gordura. Então, essa placa de ateroma, ela fica na nossa artéria, prejudicando ali a passagem, né, do sangue, fazendo com que o sangue fique mais fino e atrapalhando, assim, a passagem ali do sangue. Então, essa placa de ateroma, ela acaba prejudicando, né, a passagem sanguínea, fazendo com que aumente a pressão arterial. Algo também que aumenta a pressão arterial são os edemas, né? O que é edema? É a retenção de líquido, tá? Então, o inchaço, a retenção de líquido, ela também é um sinal ali de que tá aumentando, que vai aumentar a pressão arterial. Porque o líquido, ele empurra a artéria, empurrando a artéria fica mais fina, fazendo com que assim aumente a pressão arterial. Então, o edema, que é a retenção de líquido, também causa problemas aí de hipertensão. Problemas renais. Então, o problema renal, o paciente não elimina líquido, fica com esse líquido causa edema. Então, problemas renais também causam aumento de pressão arterial. Produção aumentada de angiotensina. Bruna, o que é produção aumentada de angiotensina? A angiotensina, ela é um hormônio que ela atua, né, na parede da artéria. Então, ela tem a função, ela atua na parede da artéria, fazendo a artéria se contrair, né? E aí, quanto mais a artéria se contrai, mais o sangue ele passa ali numa velocidade maior, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando nós estamos ali muito flácido, a gente precisa ter ali uma contração para aumentar a nossa pressão arterial. E aí a angiotensina ela é produzida para ter essa ação. Quando nós estamos já com a pressão boa e isso acontece, esse aumento desse hormônio, que é a angiotensina, nós temos uma produção aumentada, que isso vai causar também uma hipertensão. Que na maioria das situações hoje, né, dos pacientes idosos que a gente tem, é isso que acontece. O paciente tem ali descontrolado, né, o aumento da angiotensina, que é esse hormônio que causa, né, a contração aí da nossa artéria, fazendo com que aumente
a hipertensão. Então, esses são alguns dos casos que eu coloquei para vocês que tem o aumento dessa pressão arterial, que é o aumento do colesterol, o inchaço, problemas renais e a produção ali aumentada de angiotensina. Para cada um tipo desse problema, vai ser um tipo de medicamento. Então, não é todo mundo que vai precisar, por exemplo, tomar losartana. Quando que o paciente vai precisar tomar losartana? Quando, por exemplo, ele tiver um problema na produção de angiotensina. Porque o losartana, ele é um inibidor, tá? Da produção de angiotensina. Então, se o paciente tem uma produção aumentada de angiotensina, sim, ele tem que fazer o uso da losartana, né? Enalapril, captopril, porque todos esses têm ali a inibição da angiotensina. Já se o paciente, por exemplo, tá com uma retenção muito alta de líquido e tá inchando, né? O paciente está inchando muito, tem uma alta retenção de líquido ali, quer dizer que o paciente está com edema. E aí ele tem que utilizar um diurético, como por exemplo a hidroclorotiazida, a espirolactona, a clortalidona, tá? Se ele tiver com algum aumento no colesterol, por exemplo, né? Ele tem que usar uma simvastatina, uma metformina, que são medicamentos que diminuem o colesterol. Então, para cada situação dessa, é indicado um tipo de medicamento. Então, por isso que na drogaria, nós não realizamos indicação de medicamento para hipertensão, tá? Eles não essas funções aqui, né, da hipertensão, ela não é realizada dentro da drogaria, porque não tem como nós saber se, por exemplo, a pressão alterada do meu paciente é devido aí à falta de angiotensina. Isso ele tem que ir no médico, né, onde o médico vai avaliar, o médico vai pedir os exames necessários, que deveria, tá, ser realizado dessa forma, para ver o que está causando esse aumento, né, da pressão arterial. Já na drogaria, a única coisa que a gente consegue perceber é fazendo ali, aferindo a pressão e saber que o paciente está com uma pressão elevada. Porém, nós não podemos indicar, né, nenhum medicamento devido a esse problema que a gente não sabe o que está acontecendo, né, com o nosso paciente para ele estar com essa pressão aumentada, né? O que está aumentando essa pressão arterial desse paciente, certo? Outro problema que muitos pacientes têm, só vou colocar aqui, pessoal, o nome dos medicamentos para vocês anotarem aí, tá? Então, aqui é a simvastatina. Aqui são diuréticos, tá? Vou colocar aqui. Todos esses são diuréticos. Os problemas renais, pessoal, tem vários. Desde uma insuficiência renal, por exemplo. O que é uma insuficiência renal? Quando o paciente não tem mais os rins funcionando, como, por exemplo, uma infecção urinária, né? Uma pielonefrite, que ela é nos rins e pode causar ali um problema renal. Então, depende do problema renal, é o medicamento que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, se fosse uma insuficiência renal, o paciente tinha que fazer uma hemodiálise. Se fosse, por exemplo, que o paciente não estava conseguindo urinar, seria um diurético, desses que eu listei acima. Se fosse uma infecção, por exemplo, urinária, o paciente teria que usar um antibiótico, tá? Então, para o problema renal, depende muito do que está causando esse problema renal, tá bom? E aí nós temos a produção da angiotensina, né? Que nós temos que inibem a produção de angiotensina e outros que inibem a ação da angiotensina.
No caso, captopril, enalapril, esses inibem a produção. E já tem os que inibem a ação, tá? Como a losartana, tá? Eles inibem a ação. Ou mesartana, inibem a ação desse hormônio. Então, vou colocar aqui o hormônio para vocês saberem que é um hormônio que realiza a contração das paredes da artéria, aumentando a pressão arterial. Pessoal, pressão arterial também é chamado de PA, tá? Vou colocar aqui em cima para vocês. Pressão arterial também é chamada de P.A, tá? De PA. Isso aqui também é importante vocês saberem, certo? Então, coloquei o nome dos medicamentos aqui, utilizado também para a hipertensão. Então, tá vendo que vários fatores podem aumentar a pressão arterial? Bruna, o estresse aumenta a pressão arterial? Aumenta, tá? O estresse, a ansiedade, ele também faz com que o paciente tenha um aumento na pressão arterial. A arritmia, ela aumenta a pressão arterial? Aumenta também, tá? Então, a arritmia, ela também pode causar um aumento aí da pressão arterial. Então, além desses itens que eu coloquei aqui para vocês, a arritmia também pode causar, como o estresse, alguns vírus, tá? O Covid-19, ele também causa um aumento da pressão arterial. Então, a gente tem várias situações, tá? Que causam aí o aumento da pressão arterial também, tá bom, pessoal? Então, vou colocar aqui também para vocês anotar, né? Vou até colocar em vermelho para vocês saberem. Outras situações que causam o aumento da pressão arterial, como infecções, até vou pôr aqui Covid-19, tá? Arritmia, que a gente vai entender o que é arritmia. Então, infecções, arritmia, emocional, como estresse e ansiedade. E aí, Bruna, eu vou tomar o quê? Né? O que eu vou tomar? Por exemplo, se for um emocional, pessoal, a gente tem que entrar com medicamento que acalme o paciente, né? Que tira essa ansiedade, que tira essa sensação, para estar aí diminuindo a pressão arterial. Vai adiantar eu entrar com uma losartana, pessoal, se o problema do meu paciente é emocional? Não, é isso que eu quero que vocês entendam. Que para cada problema, nós temos um tipo de medicamento diferente. Por isso que às vezes a gente tem paciente que fala assim, nossa, eu tomo não sei quantos medicamentos para pressão arterial e não funcionam comigo, né? Às vezes, será que ele está tomando o medicamento correto, né? Será que ele está tendo essa função? Será que está fazendo a função correta? Né? Porque às vezes ele está tomando uma losartana e não tem nada a ver. O problema dele não é a angiotensina, é um outro problema. Então a gente tem que analisar qual que é o problema para ver se o medicamento realmente. Porque às vezes, pessoal, o paciente vai no médico e o médico não vê isso para ele. Não vê qual que é o real problema. Já vai passando losartana, enalapril, captopril e não vê qual que é o problema do paciente, tá? Então isso a gente tem que ficar sempre muito de olho, sempre muito alerta com esses medicamentos e quando eles são utilizados. Bruna, pode acontecer do paciente, por exemplo, ter um edema, um inchaço, ter uma angiotensina e ter, por exemplo, um aumento no colesterol? Pode, tá? Então, a gente tem pacientes que tomam 7, 10 medicamentos, um para cada coisa, porque ele tem vários problemas. Então, isso pode sim acontecer, tá bom?
Agora nós vamos falar da arritmia, né? O que é a arritmia? Deixa eu trocar aqui. A arritmia é o descompasso do coração. Então, a gente falou que o coração ele tem que sempre bater no mesmo ritmo. Quando eu tenho um descompasso na batida do nosso coração, nós chamamos que o paciente possui uma arritmia, né? Arritmia, conhecida popularmente também como sopro no coração, né? Porque ela é um problema na válvula do coração. Pessoal, esqueci de colocar aqui outra situação que também causa hipertensão, é a musculatura do coração, lá daqueles 3 músculos que eu coloquei para vocês, fica frágil, né? Conforme vai passando o tempo. Então, a gente tem a digoxina, que aumenta a ação da musculatura do coração. Então, a arritmia é o descompasso do coração. A arritmia ela é conhecida também como sopro no coração, né? Porque ela é um problema na válvula do coração. Então, o coração ele fica descompassado, né? E aí, quando a gente tem esse descompasso, o paciente tem que fazer uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, vou colocar aqui para vocês exemplo, né? Amlodipino, né? Atenolol, propanolol, metoprolol, tá? Todos esses medicamentos são para a arritmia. Então, o paciente ele tem esse descontrole devido a um problema na válvula, porque a válvula não se fecha completamente e ela fica ali com o orifício passando e entrando sangue e ocasiona aí uma arritmia, que é o descontrole, o descompasso do coração, né? Ele fica acelerado. Então, a gente tem esses medicamentos que tratam esse problema, tá bom? Então, esses medicamentos aqui que eu coloquei para vocês, ele causam aí a melhora, tá? No desempenho aí do coração, melhorando, tirando. Quais são os sintomas de arritmia? Coração acelerado, né? E a pessoa sente uma fadiga muito grande no peito, sente o coração bem aqui na boca do paciente, né? No que a gente fala, o paciente fala, nossa, sentindo meu coração na boca. Então, tudo isso, né, causa ali a arritmia, tá bom? Vamos para o infarto. O que é o infarto? Então, vou colocar aqui. O infarto, ele é a falta de oxigênio nas células do coração. Então, se faltar, né, oxigênio nas células do coração, o nosso paciente ele teve um infarto, que é a falta de oxigênio. O nosso coração de um paciente saudável, ele bate 100%, ou seja, ele tem uma saúde de 100%. E aí, por exemplo, todas as células de 100% quer dizer que todas as células estão funcionando, né? Então, tá lá funcionando. Por exemplo, que um pouco dessas células, cerca de 5% dessa célula parou de funcionar porque faltou oxigênio nela. Então, quer dizer que esse paciente teve um infarto de 5%. Aí os médicos falam assim, nossa, esse paciente teve o início do infarto. Não é que o paciente teve o início de um infarto, pessoal. Quer dizer que ele teve sim um infarto, porém o médico fala que é o início porque foi algo bem fraco. Porém, a segunda vez que ele vir, ele pode vir mais forte. Então, o paciente ele pode ter vários infartos, né? E como que eu sei se o paciente já infartou ou não?
tem diversos tipos de exame, como o eletrocardiograma, né? O Holter, vários outros exames que a gente consegue observar se o paciente já infartou ou não, né? Que a gente consegue observar a quantidade, a porcentagem ali que o coração está trabalhando. Então, pode vir um fulminante e acometer todas as células do coração, né? 100%, acomete 100% das células do coração e o paciente vem a óbito naquele momento. Como também, né, a gente pode ter outros tipos aí que vai acometendo, né? Então, o paciente pode ter 50%, 30%, 40% do coração acometido, tá bom? Quando a gente passa aí de 50%, a gente recomenda o uso do marca-passo, né? Que é um medicamento. Outro medicamento utilizado após o infarto são a digoxina, que são medicamentos para fortalecer a musculatura do coração, né? E além disso, outros medicamentos como anticoagulantes, para o sangue ficar mais fluido, para não dar trombose, também são utilizados, né, para evitar aí um possível infarto, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o que é. Então, o infarto é quando falta o oxigênio em uma parte do nosso coração, que pode ser coração. O nosso coração trabalha com 100% das células. Quando uma parte dessas células fica sem oxigênio, elas morrem. E aí, falamos que o paciente teve um infarto. Ou o infarto também pode ser fulminante, que é quando acomete todas as células do nosso coração de uma única só vez. Certo? Colocamos o marca-passo quando essas células mortas chega a 50%. Então, utilizamos o marca-passo, certo? Também é utilizado medicamentos, né, após o infarto, que faz com que a musculatura do meu coração fique mais forte, como, por exemplo, a digoxina. Também é muito utilizado, pessoal, os anticoagulantes, né? Eles não permitem que ocorra trombos, né? Ou seja, a trombose, evitando insuficiências respiratórias e infartos. Exemplo, tá? De medicamento. O AS é um varfarina, heparina, Eliquis, que é a capixabana. Todos esses, tá, pessoal? São anticoagulantes que não deixa aí utilizar, né? Que não deixa dar o trombo,
né? Que não permite ali que aconteça uma trombose e um possível infarto. Então, o paciente ele pode ter, Bruna, 10 infartos? Se forem 10 infartos pequenos, podem. O que acontece é que conforme vai passando, né, o tempo e o infarto, ele vai ficando mais forte. O infarto ele vai vindo mais forte. Então, pode ter sim, né, o aumento ali desse infarto, dessa força desse infarto, conforme os outros infartos vão vindo. Então, isso pode sim acontecer, tá bom, pessoal? Então, vou anotar aqui. Paciente pode ter vários infartos até chegar no 100% de células afetadas. O que acontece, é o que a gente está falando, é que a cada infarto dado, o próximo vem mais forte, certo? Pessoal, vou ditando porque eu vou falando aqui para vocês, porque eu não tenho nada anotado, né? Eu vou ditando. Então, por isso que eu tô anotando, porque às vezes depois vocês me pedem e eu não sei, né, o que eu falei certinho, devido a eu não tô anotando. Então, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem, tá? Todas essas informações. E aí, a próxima aulinha que a gente vai ter, vai estar falando como que faz um transplante de órgão. Muito interessante. Que o órgão, por exemplo, a gente pega um coração, né? Que ele de uma pessoa, de um paciente que acabou de falecer, mas não com esse problema, retira esse coração e faz um transplante a outra pessoa. Porém, tem que ser rápido, porque ele ainda tem que estar pulsando, ou seja, ele ainda tem que estar com sangue ainda dentro dele, para a gente fazer esse transplante de coração. É um vídeo bem interessante, eu vou deixar para vocês aqui na próxima aula, para vocês estarem vendo, tá bom? Então, vou deixar um tempinho para vocês verem. Perdão, para vocês anotarem. Deixar aqui para vocês estar copiando. Vou colocar aqui mais para baixo para vocês verem a da arritmia também. Diminuir aqui para ficar mais fácil. Pronto. Que é vocês verem as duas partes, né? Que é mais fácil para vocês copiarem.